Bem-vindos a mais uma aula de teoria da relatividade. Agora vamos começar falando de dinâmica relativística. Já estudamos a cinemática relativística, vemos desde o estudo do éter luminífero, as questões histórica, filosófica da mudança de paradigma do século XIX para o século XX. Estudamos o experimento de Michelson e Morley, o princípio da relatividade com os postulados de Einstein, a questão da simultaneidade de referenciais, falamos das transformações de Galileu, estudamos a dilatação do tempo, a contração do espaço, estudamos as transformações de Lorentz e o teorema da adição de velocidades de Einstein e o efeito Doppler relativístico. Agora vamos falar de dinâmica relativística. E quando a gente fala de dinâmica, a gente está preocupado fundamentalmente em relatividade com momento linear e energia. São os parâmetros importantes da dinâmica. Então vamos lá. Dinâmica relativística. Uma coisa nós observamos. Para que o princípio da relatividade fosse estendido ao eletromagnetismo, era necessário substituir a transformação de Galileu pela nova transformação, que era a transformação de Lorentz. Ou seja, o eletromagnetismo de Maxwell não obedecia às transformações de Galileu. O eletromagnetismo de Maxwell não era invariante sob uma transformação de Galileu. Então foi necessário uma nova transformação, um novo conjunto de equações que transforma um sistema que passa as coordenadas espaciais e temporais de um sistema de referência para outro. Essas transformações são chamadas transformações de Lorentz. Obedecem ao princípio da relatividade e o eletromagnetismo é um invariante sob uma transformação de Lorentz. No entanto, as leis da mecânica clássica não são invariantes para a transformação de Lorentz. Então aqui nós temos um problema. Enquanto a transformação de Lorentz agora deu conta de se apropriar das propriedades do eletromagnetismo, a mecânica clássica, como conhecemos, que elas são invariantes sobre a transformação de Galileu, a mecânica clássica não é invariante sobre a transformação de Lorentz. A dinâmica newtoniana não é invariante sobre transformação de Lorentz. Então a gente resolveu um problema e acabou obtendo um novo problema. Então temos que resolver isso. Se a gente quer fazer relatividade em dinâmica, a gente vai precisar arranjar um meio de adequar a mecânica clássica à transformação de Lorentz. Então, precisamos procurar uma nova formulação para a mecânica clássica cujas leis sejam invariantes sob a transformação de Lorentz. Já que a transformação de Lorentz funciona muito bem para a relatividade e para o eletromagnetismo e hoje sabemos que a cinemática relativística funciona muito bem. Nós temos resultados experimentais, medidas de meson-mi, medidas de relógios atômicos, mostrando que ela funciona bem. Então, deve estar no caminho certo. Então, em vez de alterar a transformação de Lorentz, é mais fácil a gente procurar uma nova formulação para a mecânica clássica, que dê conta de fazer a mecânica clássica se tornar invariante sob a transformação de Lorentz. Vamos, para buscar essa mecânica, vamos lembrar de mecânica clássica o conceito de momento linear. O que é momento linear? Nós vamos falar do momento linear da mecânica clássica para depois tentar fazer modificações no momento linear a ponto dele se adequar ao formalismo relativístico e ser um invariante sob transformação de Lorentz. Momento linear não é invariante sob transformação de Lorentz. Ele tem que obedecer a essas transformações de Lorentz. Então, primeiro vamos lembrar
como que é o momento linear na mecânica clássica. Momento linear, também chamado de momentum. Momentum se escreve assim. Momentum. Em latim, quando você fala momentum, a gente está normalmente se referindo a momento linear. Mas, na verdade, a palavra momentum está associada a qualquer tipo de momento, seja ele linear, seja angular. Nós temos dois tipos de momento, momento linear e momento angular. Momento linear e quando não houver confusão, a gente fala apenas momentum, ou a portuguesa, momento. Tá? Momento linear é a quantidade de movimento que um corpo possui. Momento linear corresponde à quantidade de movimento que um corpo possui. E ela é definida pela letra P, como sendo o produto da massa pela velocidade. Então, momento linear é massa vezes velocidade. Como velocidade é uma grandeza vetorial e massa é uma grandeza escalar, o produto da massa pela velocidade, escalar vezes vetor, o resultado é um vetor. Portanto, momento linear é um vetor. Vetor momento linear. O vetor momento linear, ele tem... Vamos ver qual é a característica dele. O vetor momento linear ele tem as seguintes características. Módulo. O módulo do momento linear é dado por T é igual a m vezes v em módulo. Tranquilo, não tem segredo, é massa vezes velocidade. A direção e o sentido são o mesmo da velocidade. Se a velocidade é horizontal, o vetor momento linear está ao longo do horizontal. Se o sentido da velocidade é da esquerda para a direita, o sentido do vetor momento linear é da esquerda para a direita. O momento linear, o cálculo dele vem lá de René Descartes. Descartes vai falar que Deus, ao criar o universo, deu uma quantidade de movimento para o universo. Os corpos se movimentam. Esse movimento pode variar, mas a soma total não muda, é a conservação do momento. E por que quantidade de movimento? Veja, sabemos que para um corpo se movimentar, ele tem que ter velocidade. A velocidade é o que caracteriza o movimento. Então, a quantidade de movimento depende da velocidade do corpo. Mas também depende da inércia do corpo. Lembra que inércia é o estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme do corpo. E quem é a medida da inércia é a massa. Newton define massa como sendo a medida da inércia. Portanto, quanto maior a massa, maior a tendência de continuar em movimento. Logo, a quantidade de movimento também é proporcional à massa. Portanto, a quantidade de movimento é proporcional ao produto dos dois. Como ela não é uma grandeza derivada de outra, mas criada, então eu posso adotar a constante de proporcionalidade como sendo 1 e passo a definir momento linear como sendo o produto da massa pela velocidade. A unidade de momento linear no sistema internacional é o quilograma metro por segundo. Quilograma metro por segundo.
não tem nenhum nome especial. Já tentaram criar um nome em homenagem a René Descartes, talvez Descartes ou coisa do tipo. Mas não pegou, tá? Então a gente usa quilograma metro por segundo. Então está aqui o vetor momento linear. Quando um corpo de massa m tem uma dada velocidade, ele tem um momento linear na direção da velocidade. Aqui eu tenho dois corpos, um de massa m1 e outro de massa m2, cada um com uma velocidade numa direção. Portanto, cada corpo desse tem um momento linear numa dada direção. Mas suponha que esses corpos interajam. O corpo 1 aplica força no corpo 2 e o corpo 2 reage aplicando uma força no corpo 1, ação e reação. Antes, vamos ver uma aplicação direta de momento linear. Olha isso aqui. Qual é o módulo do momento linear de um carro de 2.000 kg a uma velocidade de 72 km por hora? Bom, vetor momento linear é m vetor v. Em módulo, P igual a mv. M é 2.000, v é 72 km por hora. Converte em metros por segundo, 20 metros por segundo. Então é 2.000 vezes 20. O momento linear desse automóvel é de 40.000 kg metros por segundo. Tá aí. Vamos analisar numa colisão como que o momento linear se comporta. Vocês já estudaram em mecânica que o momento linear se conserva. Então vamos analisar o que acontece aqui. Veja, durante uma colisão, uma interação, a força que o corpo 1 aplica no corpo 2 é igual e oposta à força que o corpo 2 aplica no corpo 1. Então, F de 2 em 1 é igual a F de 1 em 2. Se eu somar essas duas forças, elas vão dar zero, o que é natural. Veja. Se eu tenho uma força, esse é o corpo 1. E aqui é o corpo 2. Esta é a força que o 1 aplica no 2. E essa é a força que o 2 aplica no 1. Repara uma coisa, é um par ação e reação. Então, a força que 1 aplica em 2, ela é igual em módulo, mas oposta em sentido à força que 2 aplica em 1. Então, se eu passar este cara para o lado de cá, fica F de 1 em 2 mais F de 2 em 1 é igual a zero. Ou seja, a soma das forças no par ação e reação vão se anular, tá? É claro, as forças, porque eu estou considerando o meu sistema como sendo os dois corpos. Par ação e reação em si nunca se anulam. Se eu começar a anular par ação e reação nos problemas de Newton, de mecânica newtoniana básica, eu tenho que tomar cuidado em que contexto eu estou fazendo isso. Par ação e reação só se anulam quando são forças internas ao sistema. Se o meu sistema são os dois corpos, o par ação e reação são forças internas, porque elas estariam agindo no mesmo sistema. Então elas se anulam. Se não, eu vou considerar o par ação e reação agindo em corpos diferentes, aí nunca se anulam. Tá? Mas nesse caso do exemplo, numa interação, o meu sistema é formado do corpo 1 mais o corpo 2. Então essas forças trocadas entre 1 e 2 e 2 em 1, ela é um par ação e reação sim, porém elas são internas aos sistemas. Como elas são iguais e opostas, a soma delas tem que dar zero. E lembrando, como é que Newton definiu força resultante agindo sobre um corpo? No princípio, Newton definiu assim, ó, força resultante
é a derivada do momento linear no tempo. Isto é força resultante. Força resultante é derivada do momento linear no tempo. É a taxa de variação do momento linear. E eu falo, professor, mas e massa vezes aceleração? Como que aparece? Aparece daqui. Ó, derivada no tempo. O que é momento linear? É mv. Como a massa é constante, sai da derivada. Força resultante é m derivada de v em relação a t. Mas quem é a derivada da velocidade no tempo? É a aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A gente usa hoje muito esta equação, mas Newton, quando escreveu com esta cara. E também podemos usar. A gente acabou de mostrar que é a mesma coisa. Então vamos lá. Se eu considerar esse sistema de corpos interagentes, a força que um aplica em 2 é igual à força que a 2 aplica em 1. Portanto, a soma delas, elas são iguais e opostas, tem que dar 0. Mas quem é a força que 2 aplica em 1? A força que o 2 aplica em 1 é o corpo 1 que está recebendo. Então, é a massa de 1 vezes a aceleração do corpo 1. A força que 1 aplica em 2 é a massa do corpo 2 vezes a aceleração do corpo 2. Isso aqui é igual a 0. Mas quem é a aceleração 1? É a derivada da velocidade de 1 no tempo. Quem é a aceleração 2? É a derivada da velocidade de 2 no tempo. Então, m1, derivada de v1 no tempo, mais m2, derivada de v2 no tempo, tem que ser igual a 0. Como a massa é constante, eu posso jogar dentro da derivada. Jogo aqui dentro. Então, vai ficar derivada no tempo de m1v1 mais derivada no tempo de m2v2 é igual a 0. Como eu tenho derivada em cada elemento da soma, se a gente lembrar lá do cálculo 1, a derivada da soma é a soma das derivadas. Portanto, a recíproca é verdadeira. A soma das derivadas também é a derivada da soma. Então, a derivada disso mais a derivada disso é a derivada disso mais isso. Então, isso aqui vai ficar derivada no tempo de m1v1 mais m2v2 é igual a 0. Veja, a derivada de alguma coisa está dando 0. A derivada disso está dando 0. Quando uma derivada dá 0, a derivada de quem dá 0 quando a gente estuda o cálculo? A derivada de uma constante. Alguma coisa que não muda. Então, se a derivada de alguma coisa dá 0, significa que aquela coisa é constante. Então, a derivada disso dando 0, significa que isso é constante. Quem é isso? M1V1 mais M2V2. Lembrando que somatório das forças, que é força resultante, é a derivada do momento linear no tempo. Isso aqui é momento linear. Então, isso aqui é P1, este aqui é P2. Então, a derivada da soma dos momentos lineares das duas partículas é igual a 0. Se a derivada de algo é igual a 0, aquele algo é constante. Então, isso implica dizer que P1 mais P2 é constante. Quem é P1 mais P2? É o momento linear do primeiro corpo mais o momento linear do segundo corpo. É o momento linear total. Então, a gente viu que nessa interação, o momento linear total se mantém constante. O momento linear total se mantém constante numa interação. Ou seja, o momento linear total sendo constante, quer dizer que o momento linear antes da interação tem que ser igual ao momento linear depois da interação.
da soma de todos os corpos. Quando é que isso é verdadeiro? Quando as forças externas que agem sobre esses corpos forem desprezíveis quando comparadas às forças internas. Então, quando isso acontece, o momento linear total do sistema permanece constante no tempo. Isto é, o momento linear antes da interação é igual ao momento linear depois da interação. Isso é o chamado princípio da conservação do momento linear. Princípio da conservação do momento linear. Porém, a gente sabe que as leis de Newton são válidas somente em referenciais inerciais, mas ela vale em todos os referenciais inerciais, em todos. Então, o princípio da conservação do momento linear é uma lei válida em todos os referenciais inerciais. Isso significa dizer, se para um dado sistema físico que conserva o seu momento linear num referencial, também irá conservar seu momento linear em todos os referenciais inerciais que tenham momento ou movimento relativo com velocidade constante em relação a este primeiro. Aqui é movimento relativo com velocidade constante. Então, essa é uma lei verdadeira. Tá aí. Então, o princípio da conservação do momento linear, ele vale para todos os referenciais inerciais. Isso quer dizer, se ele vale para um referencial inercial, vale para o outro. Se a interação dessas partículas, o momento linear total se conserva num referencial, esse momento linear total vai se conservar para qualquer outro referencial inercial em relação a este. Vamos analisar uma colisão de partículas em duas dimensões. Está aqui a partícula 1 e a partícula 2. Veja, o momento linear ele se conserva. Vou estender um pouquinho mais isso aqui. O momento linear ele se conserva. Significa que o momento linear total é o momento de uma partícula mais o momento de outra partícula. Isso é constante. Ser constante quer dizer, não importa como esses momentos mudem, a soma não muda. Então, a gente sempre analisa o momento antes da interação e depois da interação. Então, eu posso falar que P1 mais P2, vetorial, antes da interação, é igual a P1 mais P2 depois da interação. Vamos lembrar de um probleminha de mecânica básica. Deixa eu ver se eu abro um aqui, porque ficar rabiscando essa tela é muito ruim. Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu pegar um de mecânica aqui. Olha esse probleminha aqui, ó. Um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada dispara uma bala de 2 kg que sai da peça com velocidade de 300 metros por segundo. Admita que a velocidade da bala constante no interior do canhão. Determine a velocidade de recuo da peça do canhão.
Então tá aqui, eu tenho um canhão de massa emão e tem uma bala do canhão de massa eminho. Antes do canhão atirar, a velocidade do conjunto era 0 em relação a um ponto aqui da superfície da Terra. Depois que o canhão atira, ele arremessa a bala para frente com uma velocidade Vzinho. A bala sai com uma velocidade Vzinho em relação ao chão. Porém, por ação e reação, a bala empurra o canhão para trás com uma velocidade de recuo Vzão. Pergunta é, quanto vale essa velocidade de recuo? Bom, para isso temos que aplicar o princípio da conservação do momento linear, porque as forças envolvidas num tiro de canhão é muito maior que força de atrito e tudo mais. Então a gente pode considerar o princípio da conservação do momento linear. Então, significa que o momento linear total antes do canhão atirar tem que ser igual ao momento linear total depois que o canhão atirou. Significa que quem são os componentes envolvidos aqui? É o canhão mais a bala. Então, quem é o momento linear total? É o momento linear do canhão mais o momento linear da bala antes do tiro. Tem que ser igual ao momento linear do canhão mais o momento linear da bala depois do tiro. Como isso está em uma dimensão, eu posso adotar um sentido aqui para orientar minha velocidade. Vou adotar como positivo para cá. Então, quem é o momento linear do canhão? Massa do canhão vezes velocidade do canhão. Quem é o momento linear da bala? Massa da bala, velocidade da bala. Então, isso aqui antes tem que ser igual a isso aqui depois. Vamos fazer a orientação. Antes do tiro, a velocidade do canhão era 0. Antes do tiro, a velocidade da bala do canhão era 0. Depois do tiro, a velocidade do canhão é de recuo. Ela é contrária ao sentido que eu adotei como positivo. Eu coloco menos V. A velocidade da bala está no mesmo sentido que eu adotei, então ela é positiva. Então eu tenho isso aqui, emão vezes 0 mais eminho vezes 0 dá 0 aqui. Então 0, emão vezes menos V dá menos emão V, mais eminho V. Emão V é igual a eminho V. Eu passei esse cara para o outro lado. Daqui eu tiro a velocidade de recuo do canhão. Velocidade de recuo do canhão é eminho vezes Vzinho sobre emão. É a massa da bala vezes a velocidade da bala dividido pela massa do canhão. Colocando esses dados, a massa da bala é 2 kg, a velocidade da bala é de 300 metros por segundo e a massa do canhão é 1 tonelada, 1.000 kg. Fazendo essa conta, a velocidade de recuo do canhão é de 0,6 metros por segundo. Tá aí. Então, isso aqui só para lembrar como que a gente aplica esse sistema. Se eu tiver em duas dimensões, o que é duas dimensões? Eles não estão na mesma linha. Então, imagina um plano cartesiano aqui, ó. Y e X. Imagina que eu tenha um corpo aqui, vindo para cá. E aqui eu tenho outro corpo aqui parado. Esse com uma velocidade V. Quando esse cara bater aqui, ele vai desviar para cá. Então ele faz isso. E esse corpo vem para cá. Então essa é a velocidade corpo 1 e corpo 2. Essa é a velocidade V1 antes da colisão. A velocidade do 2 antes da colisão era 0. Então, V2 antes é igual a 0. Essa aqui é a velocidade de 1 depois da colisão. E essa é a velocidade de 2 depois da colisão. Repara que eles abriram, estão no plano. Abriram um ângulo aqui, ó. Chama esse ângulo de θ e esse ângulo de φ. Para tratar um problema desse, a melhor forma é a gente decompor esses vetores
nos eixos x e y. Então, aqui eu vou ter uma componente V1D cosseno θ, e aqui eu vou ter V1D seno θ. E assim por diante, decomponho aqui a mesma coisa. Então, quando está em duas dimensões, o ideal é a gente analisar as componentes desses vetores. Vamos analisar aqui, ó. Em duas dimensões, eu tenho um referencial S, um sistema de referência S, x, y. Eu tenho esta bola 1 se movimentando com uma velocidade para cá e a bola 2 se movimentando com uma velocidade para cá. Vamos supor, aqui a gente vai criar um problema que facilite a nossa vida para análise. Vamos supor que o módulo da velocidade horizontal seja Azinho. Então, a componente de velocidade na horizontal é Azinho. E o módulo da velocidade vertical é Bzinho. Então, a velocidade, a componente de velocidade ao longo do eixo x, Azinho. Ao longo do eixo y, Bzinho. O corpo 1 vem e se choca com o corpo 2. O corpo 2 vem para cá e o corpo 1 vem para cá nesse sistema de referência. Vamos analisar o que acontece aqui, ó. Before, ou seja, antes da colisão. Vamos calcular o vetor velocidade de cada um. Da primeira bola aqui, a velocidade dela é U1. U1. A segunda bola, a velocidade é U2. Claro que essa velocidade tem uma componente em x, que é A, essa primeira bola. Uma componente em x, que é A, e uma componente em y, que é B. Nós definimos A em x, Azinho, e em y, Bzinho. Então, como que eu posso escrever a velocidade U1? Assim. A velocidade U1, ela tem uma componente, tá aqui, ó, vou até desenhar aqui no cantinho. Ela tá para cá. Ela tem uma componente horizontal para cá, que eu estou chamando de Azinho. E ela tem uma componente vertical para cá, que eu estou chamando de Bzinho. Ou seja, quem é o U? É Azinho mais Bzinho. Ou se eu quiser escrever em termos de vetores unitários, o 1 vai ser módulo de Azinho I mais módulo de Bzinho J, já que o meu sistema de referência é esse aqui, ó. X, Y. Toda vez que eu tenho um vetor em termos de J, eu posso escrevê-lo como um par ordenado ou um trio ordenado. Então, eu escrevo assim. O 1 é igual a só coloco as componentes. Escrever vetor U1 é igual ao par AB é a mesma coisa que escrever U1 é igual a AI mais BJ. Ou U1 é igual ao vetor A mais vetor B. Então, quem é a componente de velocidade da primeira bola? O 1. Ela tem, se eu decompor aqui, ó, ao longo do eixo X, aponta para cá a componente A, e para o Y, B. Então, antes da colisão, as componentes da velocidade da bola 1 era o par AB. Da bola 2, para cá, eu vou decompor no eixo X. Para cá vai ficar para a esquerda, ao contrário ao eixo X. Vai ser menos A. E vai ficar para baixo, contrário ao eixo Y. Vai ficar menos B. Então, quem é o momento total? Vamos fazer aqui. Então, eu tenho que a primeira bola ficou com velocidade A e B.
A segunda bola ficou com velocidade menos A e menos B. Ambas têm a mesma massa. Então, a massa envolvida é a mesma. Então, quem é o momento linear desta aqui? O momento linear aqui vai ser MA. Vai ser assim. M, U1. E aqui vai ser M, U2. O momento linear. Tá aí. Agora, quem é U1? É A mais B. Então, aqui vai ser MA mais MB. E aqui vai ser... Opa, cadê a minha tela? Aqui vai ser MA como o A é negativo, é menos MA e menos MB. Quem é o momento total? É a soma deles. Se eu somar tudo isso, repare, MA menos MA cancela. MB menos MB cancela. Isso aqui dá zero. Ou seja, para este sistema desenhado, o momento linear antes da colisão, tudo isso aqui é antes, dá zero. Tá aí. E depois da colisão? Espera aí que tá faltando alguma coisa aqui. Ele apagou alguma coisa. Deixa eu ver se eu corrijo aqui. Vou fazer assim. Vamos ver se corrigiu. Então, aqui é antes da colisão. Depois da colisão, tá aqui. Depois da colisão, é aqui, ó. Como que fica a velocidade aqui? Ó, ele vai ter uma componente horizontal para a direita ao longo do eixo X, A. E uma para baixo, contrária ao eixo Y, menos B. Então, as componentes de velocidade após a colisão da esfera 1 vai ser A menos B. E da esfera 2, ela bateu aqui e veio para cá. A componente horizontal, ó, projeta aqui, vai estar para a esquerda, contrária ao eixo X, vai ser menos A. E a componente vertical está para cima a favor de Y, é B. Se eu somar isso aqui e multiplicar pela massa, A menos A dá zero, vezes M, zero. Menos B mais B dá zero, vezes M dá zero. Portanto, o momento linear total depois da colisão dá zero. Isso mostra que o momento linear se conserva. A soma do momento linear antes da colisão tem que ser igual à soma do momento linear depois da colisão. Isto é o que nós conhecemos da mecânica. Tranquilo? Então funciona? Agora, vamos fazer diferente. Vamos considerar agora um referencial S' que se mova com uma velocidade Vzão na horizontal para a direita ao longo do eixo X. Vzão igual a I chapéu. Vzão igual a I chapéu. Isto é, ele se movimenta para a direita com o mesmo módulo da velocidade das componentes x dos corpos, tanto 1 quanto 2. Assim, o referencial S' vai se deslocar junto com a partícula 1. Então, vamos analisar o desenho aqui. Então, repara o seguinte. Agora, meu referencial S', eu estou colocando que ele se movimenta com uma velocidade v para a direita, dado por AI. E ele está fixado na partícula 1. Então, escolhi isso.
Se ele está fixado na partícula 1, ele se movimenta junto com a partícula 1, do ponto de vista do S', a partícula 1 não tem movimento horizontal. Ela só vai ter movimento vertical. Então, aqui está o meu referencial S'. Como a partícula 1 se movimenta para a direita, mas o referencial S' também se movimenta com a direita com velocidade AI, fixada em 1, do ponto de vista do referencial S', a partícula 1 não tem componente horizontal, só vai ter componente vertical. Então, como que essa colisão vai ser vista do referencial S'? O 1 não tendo componente de velocidade ao longo de x', ele só vai ter a componente de velocidade ao longo de y. Então, ele sobe, bate na bola 2 e recua ao longo do eixo y. Já a bola 2 bate e ricocheteia aqui, ó, reflete para cá. Bom, para a gente analisar o que acontece, vamos usar a transformação de Galileu. Vzinho é igual a Vzão mais V'linha. Então, eu quero as componentes de velocidade agora no referencial linha. Isola. V'linha é Vzinho menos Vzão. Então, eu vou analisar a colisão do ponto de vista do referencial S'. E eu quero ver como que o momento se comporta agora. Então, tá aqui. Veja, qual é a componente horizontal da bola 1 no referencial S'? Se o referencial S' está se movimentando para a direita junto com a bola 1, do ponto de vista de S', a bola 1 não tem componente de velocidade para a direita. Então é zero. Antes da colisão. E a bola 2? Antes da colisão. Veja, ela tem uma componente A. Vamos fazer essa conta aqui. A bola 2. A bola 2 tem uma componente A aqui, ó. Esse aqui é o U2. Ela tem uma componente A para cá. Mas o referencial S' está se movimentando com uma velocidade A para cá. Então, do ponto de vista de S', ele está vendo o A se deslocar para trás com a velocidade A mais a velocidade dele. Ou seja, a velocidade do ponto de vista de S', V', é igual a Vzinho menos Vzão. Então, V' é igual. Quem é o Vzinho? Vzinho é a velocidade no outro referencial. Velocidade no outro referencial é A. Como está para a esquerda, é menos A. Menos Vzão, que é A também. Então, V' vai ser menos 2A. Então, do ponto de vista de S', antes da colisão, ele vê a componente de velocidade desse cara como sendo menos 2A. E a componente vertical é o B para baixo. Então, é menos B. Vamos calcular o momento linear? Então, temos 0B menos 2A menos B. Então, vai ficar assim o momento linear antes da colisão. Vai ser m, que multiplica a velocidade aqui, que é 0B, mais m, que multiplica menos 2A menos B. Tá aí.
Então, quanto que vai dar isso? Ó, mv0 dá 0, dá mb. Menos 2ma menos mb. Isso aqui corta, está dando menos 2ma. Então, o momento linear antes da colisão, visto do referencial S', onde que eu estou aqui, meu Deus do céu? O que aconteceu? Momento linear antes da colisão, visto do referencial S', deu menos 2ma. A outra componente deu 0. Tá aí. Vamos ver agora depois da colisão. Aplicando a transformação de Galileu, depois da colisão, ó, o corpo 1 não tem componente horizontal, então continua sendo 0. Só que agora é menos b. É menos b. O corpo 2, a velocidade dele aqui, ó, após a colisão, vai ser A para cá, como esse referencial tem A para cá, vai ser menos 2A. E para cima, B. Se eu somar aqui e multiplicar pela massa, eu vou ter um momento. O momento dá menos 2ma, 0. Repara que o momento continua sendo conservado. Então, é verdade. Se o momento linear é conservado num referencial S, então ele é conservado também no referencial S', que se move com velocidade constante em relação a S. Ou seja, obedece às transformações de Galileu. Mas, se eu aplicar a transformação de Lorentz, não funciona. E por que que não funciona? Porque, olha, como que eu calculo V'y? Ela depende do Vy e depende do Vx. A V'x nesse caso é A, ele deu. Portanto, o V'y vai depender destas componentes. E como ele faz as componentes cruzadas, a componente depois da colisão não vai ser igual à componente do momento antes da colisão. Portanto, quando eu aplico a transformação de Lorentz numa colisão, o momento linear não se conserva. Portanto, não funciona. Então, eu não consigo, a priori, fazer relatividade usando dinâmica, usando o princípio da conservação do momento. Eu vou ter que alterar o momento linear para que ele passe a se encaixar e obedecer à transformação de Lorentz. De tal maneira, quando eu usar a transformação de Lorentz para passar de um sistema de referência para o outro, o momento linear se conserve. Então, está aqui. Para a transformação de Galileu, o momento linear obedece. Transformação de Lorentz, momento linear não obedece. Então, na relatividade, ou abandonamos o princípio da conservação do momento linear, ou redefinimos momento linear de tal modo que ele obedeça a transformação de Lorentz. Simples assim. Vamos ter que escolher. Abandonar o princípio da conservação do momento é jogar uma boa parte da física fora. Então, é mais vantajoso a gente tentar fazer uma transformação na equação do momento linear para que ele obedeça a transformação de Lorentz e possa ser aplicado em relatividade. E é isso que nós vamos fazer. Veja, como que é o momento linear em relatividade? Bom, momento linear é massa vezes velocidade. Velocidade é a derivada da posição no tempo. Então, no referencial S, o momento linear é m dr dt. Num referencial S', o momento linear P' é massa dr' dt'. Olha só, lembra que o tempo muda quando passa de um referencial para o outro. Tá? A medida do intervalo de tempo se altera, a contração de tempo. Então,
Repare que o dt, a mudança do dt de um sistema de referência para o outro, altera a velocidade da componente aqui x, que por sua vez, se mudar a velocidade em x, altera a velocidade em y'. E muda tudo. Então a gente tem que fazer alguma correção aí. Não dá para usar momento linear em relatividade desta forma. Então, repetindo, se o tempo em relatividade dt para dt' muda, ele vai alterar a velocidade. Se isso aqui está na direção x, ele altera vx. Se ele alterar vx pela transformação de Lorentz, ele altera vy'. Então, alteração, uma mudança no tempo, altera a velocidade em x e altera a velocidade em y' do outro referencial. E isso não vai permitir com que o momento linear se conserve. Então, a gente tem que mudar. E como é que nós vamos mudar isso? Bom, a pergunta que a gente faz é a seguinte: será que podemos usar uma definição de tempo, aqui, ó, que seja a mesma em todos os referenciais? Fala, não, professor, você já explicou que o tempo varia de um referencial para o outro. Mas se nós tivéssemos uma definição de tempo, onde o tempo que eu coloco aqui na equação seja o mesmo daqui, a velocidade em x não vai mudar e, consequentemente, não vai afetar vy'. E, desta maneira, o momento provavelmente vai se conservar. Então, se tivermos essa definição de tempo, poderemos nos livrar do problema onde dt é diferente de dt', o que implicará na conservação do momento. Você fala, mas espera aí, se a gente igualar dt e dt', a gente está alterando a relatividade. Mas não. Se vocês lembrarem das aulas anteriores, a gente discutiu alguma coisa que tem dimensão de tempo e que não muda de um referencial para o outro. Qual é a quantidade que tem dimensão de tempo e é a mesma para todos os referenciais? Então, vou repetir. Qual é a quantidade que tem dimensão de tempo e é a mesma para todos os referenciais? Lembre-se, é o tempo próprio. Tempo próprio é aquele que é medido na mesma posição. Lembra que esse termo próprio é aquele que se mede sempre na mesma posição. A gente já viu isso. Olha aqui o cara no trem com relógio de luz. Dá um tique e um taque aqui, ó. Isso aqui, ó, não importa se esse trem está andando. Para este indivíduo, o tempo é medido sempre na mesma posição no trem. Para o indivíduo que está fora do trem, o relógio de luz, ao emitir, e o trem andando para frente, isso aqui vai tocar aqui em cima quando o trem estiver lá na frente. E depois, ao descer, toca lá embaixo. Ou seja, entre esses dois observadores, o do referencial S' e o do referencial S, S' mede o tempo próprio. E o tempo próprio é o tempo bem definido. Não importa o referencial que você esteja, você está definindo o tempo próprio. Ah, e para esse indivíduo aqui? Ele sabe como calcula o tempo próprio. Se ele sabe como calcula o tempo próprio, mesmo que o tempo dele não seja próprio, ele concorda com o outro observador que o tempo próprio aqui tem um padrão de ser medido que ele conhece mesmo no referencial dele. Então, se a gente trocar dt, dt' pelo tempo próprio, esse não vai mudar de um referencial para o outro. Não mudando, a gente vai conseguir fazer com que o momento se conserve. Veja, o tic-tac em S' ocorre no mesmo lugar, por isso que a gente define tempo próprio aqui. O tic-tac em S ocorre em posições diferentes. O tic acontece aqui na verdade, né? E o tac acontece aqui, ó, para esse observador em duas posições diferentes. Como que calcula o tempo próprio?
A gente já estudou na contração. ΔT igual a gama ΔT'. O ΔT' é o tempo próprio. Este cara... Pode. Este cara é o tempo próprio. Tá? Então tá aqui. A partir de agora, vamos convencionar que o tempo próprio, ou medidas próprias, a gente vai pôr um índice para ela. O índice 0. Chamar de ΔT0. O que tiver esse 0 é a medida própria, feita no mesmo local. Tá? ΔT0. Esse vai ser o tempo próprio. Nós já usamos essa notação, mas não enfatizamos a importância de respeitar, porque agora a gente vai usar o tempo próprio nas equações de momento. Quem é o tempo próprio? Ambos os observadores, concordam que o tempo próprio é isso. ΔT igual a gama ΔT0. Esse é o tempo próprio. Então, o tempo próprio é o tempo medido sobre gama. Opa. Esse é o tempo próprio. É isso que nós vamos substituir nas equações do momento. Agora, o tempo próprio, tanto para um referencial quanto para o outro. Mas quem mediu o tempo próprio foi o indivíduo no S'. Mas o indivíduo do S sabe como que ele calculou. Ele calculou assim. E ele sabe quanto que vale isso. Então, ele pode adotar esse valor. Então, não há problema nisso. Então, nós vamos passar a trabalhar agora com o tempo próprio. E com isso, nós vamos consertar este problema da conservação do momento, que não se conservava em relatividade. Então, olha, na física clássica, na mecânica clássica, o momento linear é mdr/dt. Na física relativística, o momento linear é mdr/dt0. Aqui tem que ser obrigatoriamente o tempo próprio. Então, ó, mdr/dt0. Vamos calcular o momento linear em relatividade. Quem é dt? É gama dt0. Então, quem é dt0? dt0 é dt sobre gama. dt0 é dt sobre gama. Aonde está dt0, eu troco por dt sobre gama. O gama que está no denominador do denominador vem para cima. Então, o momento linear ficou m gama dr dt. M gama dr dt. Apareceu um gama multiplicando o momento linear. Olha o fator gama aí aparecendo. Todos as componentes relativísticas têm esse fator gama. Então, como isso aqui é velocidade, é u, então mu vezes gama. Gama mu. Este é o momento linear em relatividade. É assim que nós calculamos o momento linear. Aqui eu estou chamando U porque eu peguei isso aqui de algum livro. Dependendo do livro, você vai chamar de V. Nada impede de você escrevê-lo dessa forma, tá? Momento é igual a gama mv. Tá? A mesma coisa. Esse é o momento linear relativístico, a quantidade de movimento relativística. Quem é gama? Gama é 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Então, eu posso escrever o momento assim, ó. Gama é 1 sobre a raiz, ó. Fica assim. P igual a 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Esse é o gama, mv. Tá aí. É assim que eu escrevo o momento linear em relatividade. Isso é gama mv.
Essa é a maneira como costuma aparecer o momento linear. Repara uma coisa, força é derivada do momento em relação ao tempo. O conceito de força, ele é o mesmo em mecânica newtoniana e mecânica relativística. Então, força é a derivada do momento em relação ao tempo. Só que o momento que eu uso em relatividade agora é este cara aqui, ó. Este é o momento linear. Este é o momento linear que eu coloco aqui. Então, repara uma coisa. A força, ela vai depender de dois fatores. Ela vai depender da velocidade e vai depender também aqui da massa do corpo. Porém, vamos ver como se comporta. Se eu pegar a equação do momento, isolar a velocidade, escrever a velocidade em função do momento e fizer um gráfico, assim. Ó, se eu pegar o momento linear, P igual a gama MU. Eu posso escrever U como sendo P sobre gama M. Se eu fizer um gráfico de U em função de P, repara uma coisa. Quando P aumenta, U aumenta. Mas gama, o que é P aumentar? P aumenta quando a velocidade aumenta. Então, se velocidade aumenta, P aumenta. O momento linear aumenta. E se o momento linear aumenta, gama, que é a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, se a velocidade aumenta, o gama vai aumentar. Então, repara uma coisa, a velocidade aqui está dependendo de dois fatores, do aumento do P e do aumento do gama. Se não tivesse o gama, seria só P sobre M. Só o P aumenta, o U aumenta. Então, o U é proporcional ao P, isso aqui daria uma reta. Mas conforme U aumenta, P aumenta, gama também aumenta. Só que gama cresce muito rápido. O que vai acontecer? Gama vai crescer mais rápido do que o crescimento de P. Então, na verdade, o P vai fazer isso, ó. E ele vai se estabilizar num limite aqui, ó. Esse limite é para uma dada velocidade. Qual velocidade é essa? A velocidade da luz. Isso é chamado limite cósmico da velocidade da luz. Então, pela mecânica clássica, se a velocidade aumenta, U aumenta, P aumenta e o comportamento é linear, isso dá uma reta. Porém, pela mecânica relativística, quando U aumenta, P aumenta, mas gama também aumenta. E gama aumentando, estando no denominador, ele força o crescimento do P a diminuir. Isso aqui sai de uma reta e vai virando uma assíntota, que se aproxima cada vez mais da velocidade da luz. Isso é o chamado limite cósmico da velocidade. Isso mostra que por mais que a velocidade aumente, ou por mais que o P aumente, a velocidade nunca vai ultrapassar a velocidade da luz. Ela cresce assintoticamente, ou seja, ela tende à velocidade da luz, mas nunca alcança. Uma assíntota aqui, essa assíntota nunca toca nesse eixo. Ou seja, eu posso crescer o momento linear infinitamente, mas a velocidade não vai acompanhar. A velocidade vai tender à velocidade da luz. A
Vamos pensar no seguinte. Se eu acelerar o corpo com uma aceleração constante, peça F igual ma. Se eu acelerar o corpo com uma aceleração constante, se a aceleração é constante, positiva, significa que a velocidade vai aumentando constantemente. Então a velocidade tende a crescer. Se a velocidade cresce, aceleração constante. Se a aceleração é constante, a velocidade aumenta constantemente com o passar do tempo. Então, se a velocidade aumenta, P aumenta também. Mas gama também aumenta, de tal maneira que a velocidade U é P sobre gama M. O que vai acontecer? O gama também aumenta, mais que o P, o U tende à velocidade da luz. Portanto, eu posso aumentar infinitamente o P, crescendo essa força, mas a velocidade do corpo não ultrapassa a velocidade da luz. Nem sequer atinge. Ele tende à velocidade da luz. Ele é assintótico nesse processo. Muitos físicos costumam escrever assim, olha, que o momento linear é mu sobre a raiz, que isso aqui é o gama, né? 1 sobre isso é o gama, mas eles colocam o m sobre a raiz. Eles fazem assim. P é igual m u sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Lembra que v quadrado sobre c quadrado é beta quadrado. Então, se esse aqui é o fator gama, 1 sobre isso é o fator gama, se o gama aumenta, a massa, multiplicando pela massa, ele muda. Então, muitos chamam isso de massa variável. Muitos chamam isso de massa variável. Então, eles escrevem que a massa variável é igual a massa sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. E, às vezes, a gente vê até em alguns livros escritos que, em relatividade, a massa varia. Mas isso não é verdade, não dessa forma. A massa não está variando, a massa muda. A gente vai ver que massa se converte em energia. Mas a massa não varia com a velocidade. Quando você escreve assim, por que escreve assim? Porque fica prático. Aí você pode escrever um momento linear como se fosse da mecânica clássica. Se isso sobre isso é massa variável, então, o momento linear é massa variável vezes U. Olha, eu escrevi exatamente como eu escrevo em mecânica clássica. Opa, facilita a minha vida. Mas, se o U aumenta, esse termo aumenta, 1 menos isso diminui, essa raiz disso diminui, 1 sobre isso aumenta, essa massa variável cresce. Então, a gente às vezes vê escrito que quando um corpo se aproxima da velocidade da luz, a massa vai para infinito. Mas não é bem verdadeiro, não é a massa que está variando. É o fator gama multiplicando o momento linear clássico. Então, escrever assim não é muito adequado, apesar de muitos escreverem. Se você escreve assim, você fica tentado a escrever outras equações, como da mecânica clássica em termos da massa variável. Massa variável é gama vezes a massa. É isso aqui, ó. Então, eu fico tentado também a escrever força igual a massa variável vezes aceleração. Ou
energia cinética é meio da massa variável velocidade ao quadrado. Só que você vai ver que se você escrever assim, isso não dá força, isso não dá energia cinética correta. Isso está errado. Portanto, essa expressão só coincidiu com a da mecânica clássica para o momento linear. Para outras grandezas, não. Então, é preferível a gente não usar esse conceito que o pessoal chama de massa variável. A massa não varia com a velocidade. O que vai acontecer, dentro de certos aspectos, a gente vai ver isso depois, é a conversão de matéria em energia. Porém, falar que a massa está variando com a velocidade não é bem verdade. Na verdade, o gama está afetando o momento linear mu clássico. É isso que está acontecendo. Então, cuidado com essas armadilhas aqui. Olha esse exercício. Um bloco de metal de 1 kg viaja com velocidade de 0,4 c. Qual é o seu momento? E qual seria seu impulso se dobrássemos a velocidade? Momentum é momento linear quando não se especifica. Vamos calcular a primeira pergunta. Qual é o seu momento linear? Bom, se a velocidade é 0,4 c, a gente não pode esquecer que beta é V sobre C. Então, V é igual a beta C. Se V é 0,4 c, então beta vale 0,4. E eu posso escrever que gama é 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado. Coloca 0,4 aqui e faz essa conta. Tá aqui. Elevar menos meio é 1 sobre a raiz disso. Coloca 0,4 aqui e faz essa conta. O gama está dando 1,09. Quem é o momento linear? Gama mv. Gama é 1,09. M é 1 kg. A velocidade é 0,4 c. É 0,4 vezes a velocidade da luz. Fazendo essa conta, o momento linear deu 1,38 vezes 10/8 kg metros por segundo. Tá aí. Toda vez que você tiver com esse gama corrigido, agora isso aqui se conserva. Tá? Esse momento linear agora se conserva em relatividade. Pergunta 2. Qual seria seu impulso se dobrássemos sua velocidade? Lembra que impulso é momento linear, é variação do momento. Então, qual seria o momento linear se dobrássemos sua velocidade? Bom, se dobrar a velocidade, vai para 0,8 c. Então, beta é 0,8. Coloca beta aqui, faz a conta, gama dá 1,67. Momento linear é gama mu. Momento linear gama, 1,67. Massa, 1 kg. Velocidade, 0,8. Velocidade da luz, 3/10/8. Isso está dando 4,01, 10/8 kg. Tá aí. Vamos comparar essa resposta com a anterior? 4,01, 10/8. 1,31, 10/8. Aumentou bastante. Tá aí. É assim que a gente aplica momento linear em relatividade. É gama mv. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque falta, eu nem sei quanto tempo falta, mas deve faltar pouco tempo. Na próxima aula, a gente vai introduzir o conceito de energia em relatividade. Então, a gente vai entender como que se chega em equações de energia, inclusive a famosa equação E igual a mc ao quadrado. Tá bom? Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Até lá.